Vem comigo, nação rubro-negra, porque, isso aqui é Flamengo. Tem campeão do mundo na alça de mira do rubro-negro e eu vou dizer para vocês. Esse aí não é brincadeira, não. Se o Flamengo contratar, e eu vou trazer detalhes, o negócio fica bom. Craque que o Flamengo estava de olho não quer vir. Vou trazer também informações importantes e já começo parabenizando o Sub-15 do Flamengo, que hoje nos pênaltis venceu do Fluminense. Tinha ganho o primeiro jogo por 3-2, perdeu o segundo lá em Xerém por 2-1 e nos pênaltis o nosso garoto Zé foi lá e fez o gol da vitória, bateu firme, bateu colocado. Então, aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, vem comigo na Nação Rubro-Negra, porque realmente vou dizer para vocês, é um domingão daquele que eu tive que lançar o plantão. Tive que lançar o plantão porque as informações são importantes e eu tô chegando para você para trazer tudo com muita calma para que você possa entender o que é que está acontecendo. E eu já vou começar por aqui. O Flamengo estuda internamente. Eu hoje mantive contato com pessoas importantes no Flamengo na contratação do meio-campista Rodrigo De Paul. Já tinha saído o nome, mas eu faço assim, eu só trago para vocês alguma coisa quando eu tenho a situação acontecendo dentro do Flamengo. E agora o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que a situação tá rolando, tá acontecendo. Meio-campista, aquele mesmo, campeão do mundo com a Argentina na Copa de 2014, titular do Atlético de Madrid, jogador importante. O Atlético, ele admite a negociação. O Inter Miami tá de olho na contratação dele. Só que eu vou dizer que o Flamengo também tá. A contratação desse jogador pode representar um gasto para o Flamengo de aproximadamente 15 milhões de euros, 96 milhões de reais. E aí eu já começo a fazer a pergunta para você, torcedor rubro-negro. Você acha que o Rodrigo De Paul daria certo no Flamengo? Vocês acham que seria uma boa contratação para o rubro-negro? Qual é a opinião de vocês a respeito da possibilidade real do Flamengo contratar esse atleta? Coloca aqui no comentário fixado, no comentário aqui embaixo, o que vocês acham da possibilidade do Flamengo contratar esse jogador. É realmente um ativo importante. Assim, eu tenho uma visão que o Flamengo está tentando reestruturar o time e deixar um time mais jovem. Porém, na função que o jogador joga, no modo como ele vem operando, jogando, atuando, eu vou dizer para vocês, eu acho que esse cara joga em alto estilo, tranquilamente mais uns 3, 4 anos. Então eu acho, sinceramente, que pode ser sim uma boa contratação para o Flamengo. Boa contratação. Um jogador argentino, um jogador de muita raça, muita disposição, um atleta que, na minha visão, ele tem condições de sobra de poder chegar no Flamengo e conseguir realizar grandes partidas com a camisa rubro-negra. Porque assim, eu concordo que o Flamengo tem que fazer investimentos para dar uma renovada no elenco, mas também vou dizer para vocês, o Flamengo é um clube que disputa campeonatos todos os anos. Esse ano, por exemplo, nós estamos bem no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, na minha humilde opinião e visão, a vinda de um jogador desse pode movimentar ainda mais o cenário rubro-negro e pode trazer mais uma opção interessante para o técnico Felipe Luiz. Acho que pode ser sim uma contratação daquelas que traz peso ao Felipe Luiz, traz ao Flamengo uma condição diferenciada. É mais um selecionável? Não tem problema. Time grande que tem medo de contratar por causa de convocação para a seleção, não existe.
Então eu entendo que o Flamengo pode sim estar num bom caminho, um caminho interessante, caso consiga a contratação desse jogador. Acho que é um jogador que tem condições de chegar no Flamengo e dar conta do recado. Olha, pode entrar mais uma grana violenta no Flamengo. Sabe por quê? Lembram do zagueiro Otávio? Lembram dele? Então, o Bolonha e o Paris estão interessados na contratação do jogador. O Flamengo mantém 30% do atleta e, caso a contratação aconteça, os valores são mínimos de 15 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo arrecadaria só nessa brincadeira aí mais 25 milhões de reais aproximadamente. Então eu entendo que é aquele jogador, é daquela série que eu já falei para vocês, de atletas que são bons, mas que não tem tempo para aparecerem, despontarem aqui, porque a defesa do Flamengo ela já é composta por jogadores prontos e de nível muito alto. Então o Flamengo acaba tendo que fazer opções de negociar jogadores, fica com percentual e pode ser uma situação importante. O Otávio já rendeu uma grana quando saiu do Flamengo, por isso que eu discordo um pouco desse empréstimo do Vitor Hugo, como foi feito, empréstimo de graça. Eu não concordo, acho que o Flamengo já tinha que ter lucrado uma grana para já pagar o que o atleta custou ao Flamengo desde a base. Então isso é importante. E sobre o João Félix, jogador querido do Boto, o Boto queria ver ele aqui. O jogador está saindo do Chelsea, mas deu uma entrevista dizendo que infelizmente o objetivo dele é voltar ao Benfica. O Bruno Lage que é o técnico, ele gosta do cara. E aí o Flamengo fica numa situação que não tem muito o que fazer. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O jogador acha que tem mercado na Europa, o jogador acha que tem como brilhar por lá, o jogador é português, então, assim, são situações inerentes que fazem com que o Flamengo não tenha muita escolha a respeito dessa situação, a respeito desse momento, a respeito da situação que está envolvido. Então, o jogador acabou preferindo negociar com o Benfica. É uma pena. Eu enxergo que o João Félix aqui no Flamengo, ele teria totais condições de realmente brilhar muito, brilhar de verdade, ser um jogador diferenciado por aqui e render muitos frutos ao rubro-negro. Sobre o Juninho, são duas propostas que tem, acho que propostas baixas de empréstimo, mas eu não estou conseguindo ver o Juninho conseguir render aqui no Flamengo o que se espera dele. Então, às vezes, você pega aí, faz um empréstimo, já arruma quase uns 2 milhões com opção de venda definitiva, de repente o Flamengo consegue recuperar o dinheiro. É um caso do Juninho muito parecido com o Alcaraz, guardado as proporções, idade, posição, mas que assim, o Flamengo sentiu que o jogador não ia dar certo, conseguiram um empréstimo lá para o clube inglês e no final das contas o Flamengo ainda conseguiu arrumar um dinheiro e arrumar um dinheiro firme. Então, expectativa muito grande, expectativa boa para que o Juninho consiga esse empréstimo. Michael também não vem sendo muito aproveitado no Flamengo, pode ser que saia a qualquer momento também, existem interesses de clubes árabes na contratação do Michael. A gente tem que ver. Eu não acho que o Michel foi tão mal assim na volta, mas também não acho que foi tão bem. Acho que ficou aquém, perto do que todos nós esperávamos em termos de movimentação, em termos de jogo. Acho que poderia ter rendido mais, acho que poderia ter feito mais diferença. Infelizmente não fez. Agora é aquilo, é a gente aguardar e torcer para que o melhor seja resolvido. Jogadores do Flamengo se reapresentaram no sábado, treinaram firme, treinaram hoje também, visando já a preparação para o jogo contra o São Paulo, que acontece no outro final de semana, ou seja, o Flamengo, o Mundial de Clubes, além de tudo, ele deu essa brecha, né? Tudo bem que o Flamengo vai ter mais jogos na temporada, mas em compensação teve tempo aí para dar uma descansada, recuperar e voltar forte. É importante o Flamengo voltar forte para a nossa Liga Nacional, para tudo que está sendo disputado, é importante o Flamengo conseguir esse avanço, esse passo. Então,
Vamos treinar, rapaziada, vamos com tudo. E a qualquer momento, vocês já sabem, eu volto com muito mais informações para vocês. Valeu, nação, tamo juntos.